Oi, posso Trial começar version. aqui? Trial version. Então, boa noite, pessoal. Desculpe esse atrapalho, né? Nós estamos procurando Trial version. transmitir e compartilhar um pouquinho de informações com todos os colegas. E eu vou dar sequência, vamos ver se dá Trial version. certo. Então, aqui, gente, é uma aula informativa. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da toxina Trial version. botulínica. Tá? Essa aula nós estamos promovendo através da ANAFIM, que é a Associação Nacional de Fisioterapia Injetável, na qual eu sou Trial version. vice-presidente, o doutor Sena é o presidente, e nós queremos começar a divulgar um pouquinho das técnicas, esclarecer de forma Trial gratuita, version. para a gente também ir desmistificando e entendendo um pouquinho mais e o potencial que nós temos para incluir essa terapêutica, de muitos Trial version. injetáveis nos nossos tratamentos. Eu sou a doutora Ana Fortes, o doutor Sena já comentou. Aqui eu trago para vocês Trial um pouquinho, version. então, do trabalho que foi desenvolvido no movimento dos injetáveis no ano de 2019. Então, aqui foi uma plenária que Trial version. aconteceu em Curitiba, aqui com alguns colegas, o doutor Dalan, do CREFITO 11, o doutor Clailson, que é presidente da Trial version. Brasfix. Tinha também uma fotografia com o doutor Sena, infelizmente não encontrei. E nessa plenária, a gente foi convidado e teve Trial version. espaço para argumentar, para conversar um pouquinho acerca da segurança, da nossa autonomia, que a gente está buscando, Trial como que nós version. iríamos intervir com essas questões, até na questão de intercorrências, Eu falei um pouquinho sobre a toxina botulínica, quais e Trial como que version. nós, como fisioterapeutas, interveríamos, se caso ocorresse. Nós temos alguns artigos, alguns debates. Trial Então, aqui version. mais um momento registrado, palestrando mais uma vez em defesa e a favor da liberação das Trial técnicas para version. os fisioterapeutas. Não seria bem uma liberação que a gente falaria, mas uma regulamentação de forma mais clara, porque hoje a gente já tem Trial version. algumas leis e algumas normativas que nos respaldam, mas é claro que a gente quer uma resolução mais clara, a qual o Conselho, inclusive, Trial já version. se prontificou a realizar, e novamente aí está com um grupo de trabalho por todo o país, já tinha sido feito, mas estão refazendo, atualizando, Trial alguns version. dados, inclusive eu enviei alguns artigos para um colega, o Dr. Paulo, que me solicitou, e a gente vai ajudando nessa Trial version. construção. Aqui um passo importante também com o Dr. Juliano Tibola, que é o presidente da Trial Brafdef, version. Então, o doutor Juliano, no ano de 2019 também, me convidou para ir até Porto Alegre, numa reunião Trial científica da version. Brafdef, falar sobre a toxina botulínica e os procedimentos dermatofuncionais associados. Porque na época, e continua acontecendo hoje Trial com version. menos intensidade, havia muita confusão também e algo que estava prejudicando a autonomia do fisioterapeuta em relação ao que Trial poderia version. usar associado à toxina botulínica. Será que poderia usar um peeling? Será que poderia usar algum tipo de laser? Trial Se version. sim, qual? E as pessoas tinham, então, os profissionais tinham muito receio. E o que acontecia? Que às vezes o paciente fazia essa aplicação desse Trial ativo, chegava version. no nosso consultório e a falta de conhecimento mais profundo, e não só da classe de fisioterapia, de todos os Trial profissionais da version. saúde, criou-se alguns mitos que não poderia se usar a toxina com... Não poderia nem fazer uma limpeza de pele, não poderia fazer um peeling, que esses procedimentos, Trial então, version. intensificariam o... E aí eu levei alguns artigos também acerca da toxina e da toxina e dessa associação, Trial version. desmistificando
muito do que estava sendo divulgado, atrapalhando o tratamento dos pacientes com autonomia profissional. Trial version. Eu sempre digo uma frase que do estudo é de se aprofundar Trial version. em algumas ações que a gente consegue ter uma maior autonomia e um melhor domínio do nosso tratamento. E aí a gente fez essa reunião, o doutor Juliano nesse ano viajou por todo o país falando sobre técnicas injetáveis, fazendo um trabalho importante junto a todos os crefitos. E eu digo assim, quando as pessoas, presidentes, associações, profissionais liberais fazem algo bom, é bom para a classe, é bom que a gente fale, né? Porque às vezes a gente tem mais tendência a criticar, mas também temos que apoiar as boas ações, o trabalho, né, que foi proposto, para a gente conseguir seguir unido de maneira mais forte e respeituosa. Até foi por isso que nós decidimos formar a associação, a ANAFIM, né? Tem como fundador eu e o Dr. Ricardo Sena, e mais os colegas que foram convidados a vir fazer parte, para ser mais uma associação apoiando, ajudando, em todos os sentidos, a classe de fisioterapeutas e o nosso andamento, né? Eu falo assim, evolução. Alguns colegas não gostam. A evolução quando você tem como profissional, como você é profissional da saúde, você tem autonomia de selecionar seus procedimentos, a sua conduta diante de um diagnóstico, isso é muito gratificante, né? É por isso que a gente se forma em nível superior, estuda, continua estudando, enfim, para conseguirmos ter uma autonomia e uma seleção de procedimentos, né? A gente vai elaborar o nosso tratamento. Aqui, mais uma reunião com os conselheiros do Prefito 5, então, em 2019, o doutor Jadir, presidente do conselho. Nos reunimos, inclusive, mais de uma vez para falar sobre o tema, né? E aqui uma frase que eu gosto muito, que é o primeiro passo para a gente chegar a qualquer lugar, é decidir que não vais mais permanecer aonde estás. Então, até essa simples reunião que estamos aqui hoje com os colegas, mas feito com muito carinho, com muito desejo de união, de ajuda, de fortificação, já é um passo, né? Tem gente aqui, teve problema na live, firme forte, e é porque quer se movimentar. A gente não pode se acomodar. Nenhuma faculdade, nenhuma profissão que perdurou ao longo do tempo na humanidade, ela se acomodou. Isso não existe na ciência. É sempre um novo artigo. Não que a gente vá perder a nossa essência, mas jamais a nossa essência, a nossa identidade. Mas a gente tem que expandir, se adequar, manter o que é bom e sim abrir uma visão mais ampla para melhor poder atender o paciente sempre, né? O paciente, a patologia, né? A necessidade do paciente. Nosso próprio código de ética já nos fala que a gente tem que se adequar. Então, isso faz parte de uma adequação profissional natural em todas as profissões. Mas o que eu vim falar com vocês hoje um pouquinho é sobre a toxina botulínica, né? A toxina botulínica, ela é um dos procedimentos estéticos mais realizados no Brasil e no mundo, né? E além disso, ela tem uso terapêutico em várias outras especialidades, desde a traumatologia, a neuro, né? Agora também sendo estudada para dor, a questão dentro da neuro, da espasticidade, da paralisia facial, ainda de um termo que eu gosto muito, que é a da estética funcional, porque uma pessoa que
tem a manifestação de uma paralisia facial periférica, ela tem o seu lado estético comprometido, além de ter uma funcionalidade, uma biomecânica diferente, que a gente já atua. São vários fatores que engloba e que afeta esse paciente. E quando a gente se dá conta que às vezes é mais prejudicial que o paciente estar picando de profissional em profissional, a gente vê que a gente também tem responsabilidade com o nosso paciente, de oferecer procedimentos que estão no nosso alcance, né? Que o fisioterapeuta tem toda a base e capacidade de desenvolver e de aplicar de forma segura. Então, é um respeito também ao paciente. O paciente, às vezes, está ali conosco num contato direto, né? Somos profissionais também de primeiro contato, mas a gente tem uma relação mais íntima com o paciente, né? A gente vê cada evolução do paciente de forma mais próxima. Então, para que é melhor que esse profissional que já está num contato direto fazer a aplicação e dar a sequência nesse atendimento. Eu vejo isso como um respeito ao paciente também. Então, o que é a toxina botulínica? A toxina botulínica, gente, ela é uma neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. E ela é usada para diversos tratamentos em seres humanos, eu já toquei em alguns deles. Essa toxina, ela também faz uma protease, né? Ela só surge como fruto de ações metabólicas dessa bactéria. Claro que para ser usada no ser humano, ela vai sofrer um processo de purificação, né? E até em laboratório, que a gente vai ver mais adiante. E existem 8 tipos hoje, 8 sorotipos similares, sendo que a mais potente, a mais usada e aprovada pela Anvisa para uso terapêutica é a toxina botulínica tipo A. Ela é um agente biológico, então, obtido laboratorialmente, sendo uma substância cristalina, estável, liofilizada em albumina humana. Ela apresenta-se num frasco a vácuo estéril para ser restituída em solução salina, endovenosa e estéril. Então, aqui tem um frasquinho de toxina, ela vem, às vezes, um pozinho aqui dentro, né? Esse aqui é um frasco vazio, obviamente, né? Já aberto, só para demonstração. Ela vem nesse frasco, aqui ela está numa apresentação de 200 unidades, tá? Ela pode vir com menos unidades, tem mais de um laboratório, mas só para quem não teve oportunidade ou não viu ainda, né? Ter essa visualização. O tratamento com a toxina botulínica, então, ela teve um trabalho científico divulgado com uso oftalmológico, né? E foi o Dr. Alan Scott, que eu coloquei a fotografia, ele fez esse primeiro trabalho científico publicado e foi usada com a patologia do estrabismo. E aí teve a aprovação da FDA em 1989. Um outro casal que eu admiro muito dentro da comunidade científica, que é o casal Carruthers, né? Eles publicaram o primeiro trabalho sobre as rugas glabelares na estética. E aí, os Estados Unidos vêm também e aprovam em 2002 essa substância, esse ativo, para uso no tratamento estético, né? E ela é tida como um ativo, claro que é lógico que feita de maneira correta, seguindo a técnica correta, ela é um procedimento seguro e aprovado, então, para os fins estéticos. Então, esse grande casal, até hoje, quando a gente começa a pesquisar e procurar artigos em relação à toxina botulínica, a gente vai ver bastante esse nome, né, os Carruthers, e a gente vai ver bastante artigo divulgado com esse casal aí, fantástico. O que
a toxina botulínica, de fato, de maneira mais resumida, como ela vai agir dentro daquilo que a gente quer. Então, ela vai produzir um relaxamento muscular temporário. Como que ela vai fazer isso? Através do bloqueio na liberação de acetilcolina nas junções neuromusculares. Toxina botulínica produz um relaxamento, alguns falam paralisia temporária, através do bloqueio na liberação de acetilcolina nas junções neuromusculares. Aqui uma pequena relembrada, né? Como que ocorre a contração muscular normal. Então, para ocorrer a contração muscular normal, é necessário que o neurotransmissor, a acetilcolina, ela seja liberada na senda sináptica e depois seja recolhida ali por um receptor e desencadeie, continue dando continuidade, então, à contração muscular, né? A toxina, ela vai agir, depois nós vamos ver mais adiante, no final desse axônio, impedindo essa liberação. De que maneira que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso fazendo uma clivagem das proteínas de fusão que são liberadas. Vai ver mais adiante. Vou tirar meu vídeo. Então, aqui, ó. Lembrando que para a acetilcolina ser liberada na fenda sináptica, é necessário o entrelaçamento das proteínas de fusão, né? É o complexo SNER. Então, não há liberação da acetilcolina, né? Não há essa sinapse química se ela não for liberada, isso é óbvio. E a toxina vai agir fazendo, então, a clivagem da SNAP25, que é uma das proteínas que precisam se entrelaçar para puxar essa vesícula mais próxima da membrana e fazer essa liberação. Então, ali que está a ação real da toxina botulínica. E aí vai desencadear, aliás, vai travar outros processos que vêm decorrente da ação da acetilcolina, fazendo, então, um relaxamento muscular temporário. Aqui tem um zoom, então, de maneira... Eu gostei dessa imagem, selecionei para vocês a vesícula de acetilcolina, né? Tem uns nomezinhos ali das proteínas de fusão. A sineptobrevina, que é a proteína da difusão da própria vesícula. E embaixo ali vocês vão ver onde está circulando de forma descontinuada o complexo SNER, que a gente chama. Que o que seria esse complexo? Esse complexo é entrelaçamento para liberar a acetilcolina na fenda. Entrelaçamento dessas proteínas de fusão. Então, sinaptobrevina, SNAP25, que é essa proteína vermelha ali, né? Aí a verdinha também está na membrana, é sintaxina. Então, essas proteínas se entrelaçam. Aí vocês podem ver ali embaixo, logo na imagem embaixo, assim, se entrelaçando esse complexo que é chamado complexo SNER. Tem a ancoragem dessa vesícula na membrana e a liberação. Sem esse entrelaçamento, não há liberação, né? Então, vocês vão, hoje, memorizar que a toxina botulínica ela faz a clivagem, ou seja, a quebra da SNAP25, impedindo, então, esse complexo de se entrelaçar, esses braços, né, no sistema chave-fechadura, e impedindo, então, essa ancoragem das vesículas contendo acetilcolina e liberando na fenda sináptica. E como é que é? Vamos falar um pouquinho da molécula, né, dessa toxina botulínica. Então, elas são proteínas com uma cadeia mais pesada, de 100 kilodaltons, e uma cadeia mais leve, de 150 kilodaltons. Então, duas cadeias somando 150 kilodaltons. Essas cadeias ainda estão envoltas por proteínas acessórias que a protegem, as hemaglutininas e não hemaglutininas, totalizando um peso molecular de 900 kilodaltons. Então, é uma molécula, né, relativamente
pesada aqui com essas proteínas acessórias, protegendo a cadeia leve e a cadeia pesada, e onde a gente vai ver que cada cadeia dessa toxina, ela tem uma ação, né? A cadeia pesada tem uma ação específica que vai desencadear a ação da toxina, e a cadeia leve tem outra ação. Então, como é que ocorre? Você faz a injeção da toxina botulínica, né? Trial version. No ponto muscular, por exemplo, a gente sabe que pode ser feito com outras finalidades. Trial version. Na finalidade muscular, você vai fazer a aplicação, e o que vai ocorrer? Trial version. Lá na membrana do final do axônio motor, ela tem os receptores. Trial version. Então, essa cadeia pesada, ela vai ser atraída com muita intensidade para esses receptores. A cadeia pesada vai ser atraída. Quando você injeta essa cadeia, então, viaja essa toxina, né? Ela é atraída de maneira química por esse receptor, se liga, e essa ligação é irreversível. Então, por isso que aí já fica essa questão, o que tiraria o efeito da toxina botulínica, ou faria o processo inverso dessa ligação? Não, é uma ligação irreversível. Não é você usando peeling em cima, não é você usando um cosmético em cima, não é você fazendo algum procedimento que você vai conseguir impedir essa ligação. Né? Então, na ampla literatura que a gente vai estudando e se aprofundando, a palavra irreversível aparece sempre de forma contínua quando se fala nessa ligação. Então, fez essa ligação, a cadeia pesada é responsável por essa parte, por essa quimiotaxia. Chegou lá, acontece uma endocitose, tá? Uma endocitose dessas cadeias, tanto a cadeia pesada, que está ali a verdinha, CP, como vocês podem ver, quanto a cadeia leve. Ela geralmente aproveita essa endocitose, ela já entra dentro de uma vesícula que está vazia, que já foi liberada acetilcolina nessa fenda. Entrando dentro dessa vesícula, vai ocorrer também uma clivagem entre essas cadeias. Então, a cadeia leve vai sair de dentro da vesícula, passo número 3, viajando no citoplasma, o que vai acontecer? Ela vai lá e vai fazer a clivagem da SNAP25. Não sei como é que eu estou aparecendo ali, vou tirar aqui o videozinho. Então, SNAP25 clivada da toxina botulínica. Então, aí, a toxina final do axônio, né, colinérgico, e o que ela fez? Fez essa clivagem. Aí não tem mais como liberar. Sem essas proteínas de fusão, não tem como liberar acetilcolina. Então, o zoom aqui na clivagem. Aí é o Botox, que é um nome comercial, obviamente. Um nome comercial da toxina botulínica, de uma das toxinas, demonstrando ali a ausência da contração muscular por ter travado esse processo. Aqui um vídeo demonstrativo, que eu acho interessante passar para vocês. É um vídeo retirado do YouTube, né? Fala um pouquinho em relação à contração muscular. O potencial de ação viaja do cérebro da medula espinal para disparar a contração nos músculos esqueléticos. A partir daí, o potencial de ação percorre o neurônio motor inferior até a fibra do músculo esquelético. O local onde o neurônio motor estimula a fibra muscular é chamado de junção neuromuscular. Esse estímulo ocorre por uma sinapse química entre os terminais axonais do neurônio motor e a placa motora da fibra muscular.
Os eventos da junção neuromuscular ocorrem em 7 passos coordenados. Trial version. Passo 1. Um potencial de ação percorre o neurônio motor até o seu terminal axonal. Trial version. Então, aqui o vídeo Passo demonstrativo. 2. Canais de cálcio voltagem dependente se Trial abrem version. e o cálcio se difunde para dentro do terminal axonal. Passo 3. A entrada de cálcio estimula Trial as version. vesículas sinápticas a liberarem acetilcolina através de exocitose. Trial version. Passo 4. A acetilcolina se difunde para a fenda sináptica e se liga a receptores de acetilcolina que contêm canais de version. cátions ativados por ligante. Passo 5. Estes canais se abrem. Trial version. Passo 6. Íons de sódio demonstrados em vermelho entram na fibra muscular, enquanto íons de Trial potássio version. demonstrados em azul saem da fibra muscular. O maior influxo de íons de sódio em comparação com o menor fluxo Trial de version. saída de íons de potássio faz com que o potencial de membrana se torne menos negativo. Passo 7. Quando o potencial de Trial membrana version. atinge um limiar, o potencial de ação é propagado pelo sarcolema. Então, aqui de maneira mais Trial rápida, version. só para a gente lembrar e visualizar uma contração muscular. Trial version. Passar para frente aqui. E aqui um videozinho que eu acho muito interessante, que é em relação ao Disport, que eu não recomendo, às vezes, para quem está começando a se capacitar, mas, enfim, é uma toxina, tipo A, e o mecanismo de ação. Eu gosto bastante desse vídeo, vou passar para vocês, porque hoje a gente tem a alegria de conseguir visualizar, né? Após a ingestão, as moléculas de toxina presentes em Disport difundem-se às junções musculares próximas, ligando-se aos receptores. Quanto maior a concentração e ou volume da toxina injetada, mais ampla será a difusão, aumentando a área de efeito. A porção ativa da toxina botulínica está inicialmente protegida no frasco do medicamento por um envoltório. Após a ingestão, as moléculas de toxina presentes em Disport difundem-se às junções musculares próximas. Então, ali uma injeção da toxina. Quanto maior a concentração e ou volume da toxina injetada, mais ampla será a difusão, aumentando a área de efeito. A porção ativa da toxina botulínica está inicialmente protegida no frasco do medicamento por um envoltório. Olha só as cadeias ali. O complexo neurotoxina hemaglutinina. Existem várias dessas proteínas associadas com a neurotoxina. Olha só, ali então a cadeia que eu falei para vocês, a cadeia pesada, a leve, né, envolta então. Trial version. Começa então a viagem dessa cadeia. Após a injeção no músculo, essas proteínas do envoltório protetor até o final, então, do axônio. E o complexo desintegra-se completamente, liberando as moléculas da neurotoxina para que atuem. A neurotoxina em si é constituída por 2 cadeias. Uma pesada, que é um ligante ou transportador, e uma cadeia leve, que representa a parte ativa e potente propriamente. O que eu tinha comentado para vocês, as moléculas da neurotoxina ligam-se aos receptores localizados do lado de fora da junção neuromuscular. A ligação é excepcionalmente forte e é produzida por 2 proteínas na superfície da junção. Uma vez ligada, a toxina não pode ser removida. Após a ligação, a molécula da toxina é levada até a junção através de outra vesícula, que é formada a partir da membrana da junção neuromuscular. Essa esfera pode ser uma vesícula que estava vazia em processo de reciclagem. Após entrar na vesícula, a molécula da neurotoxina precisa atingir o local-alvo para a ação desejada. Uma parte da cadeia pesada liga-se ao interior da vesícula e atua ativamente para transportar a cadeia leve através da junção até o seu interior.
Essa parte da cadeia pesada agora atua como companheira da cadeia leve, a parte ativa da neurotoxina, enquanto esta se desenrola e atravessa a membrana da vesícula. A cadeia leve, que é a parte ativa da neurotoxina, é depois liberada na junção neuromuscular para atuar. A cadeia leve e ativa aproxima-se das proteínas que fazem parte do aparato de ligação da vesícula sináptica normal para que se dê o acoplamento e a fusão. A neurotoxina tipo A de Dysport se liga à SNAP25 e cliva ativamente esta proteína, destruindo sua forma e estrutura, o que gera um fragmento de proteína defeituoso na superfície interna da membrana ao nível da junção. A atividade da junção neuromuscular, então, se interrompe. E essa parada alivia o espasmo muscular. Trial version. Então, tudo bem. A toxina agiu fazendo o retorno da ação muscular. Trial version. Então, ocorre da seguinte maneira. Há um rebrotamento, um brotamento neural lateral após mais ou menos 2 meses, recuperando parcialmente esse tônus muscular, né? Que vai voltando aos poucos fazer esse movimento. Mas, na sequência, ocorre uma involução desse rebrotamento, porque imagina como é que ia ficar todo desorganizado o sistema, né? Vários rebrotamentos, e conforme fosse usando, então, a toxina botulínica. Então, acontece essa involução e aí uma recuperação da junção neuromuscular. Então, essas proteínas, a proteína SNAP25 que tinha sido clivada, há um restabelecimento dessas proteínas. E assim acontece o retorno da ação muscular. Então, quando, por exemplo, você tem uma ação indesejada da toxina, que tecnologia que você poderia usar para acelerar esse processo? Porque a gente tem que lembrar que não é a ação lá no início, onde foi a ligação da cadeia pesada com o receptor da membrana. A gente tem que acelerar o próprio estímulo muscular, tanto é que em pessoas que fazem academia, atletas, fisiculturistas, a toxina dura muito menos, ocorre muito recrutamento, né, muscular. E o laser vermelho, aí sim, o laser vermelho, infravermelho, mas não outras tecnologias, como é que é restituída a toxina botulínica. Então, a gente usa o soro fisiológico, uma agulha 22G, né, uma seringa Luer ou Luer Lock, e aí se injeta dentro da própria toxina, esse soro, conforme as unidades e conforme o soro, a quantidade, a gente vai injetar de forma lenta para não desnaturar as cadeias, né? Faz um giro muito lento. Eu falo assim, quando a gente está restituindo a toxina botulínica, ela tem que ser tratada igual uma princesa, que é para não ocorrer a desnaturação, né, dela. E aí, ela vai estar ali, né, transparente. E aí você pode, com agulha e outra seringa, porque essa de restituição, ela é mais grossinha, uma seringa, por exemplo, de insulina, você pode fazer a aplicação, então, nos pontos musculares, né? É uma agulha de 6 milímetros, ela já vem acoplada para que você não perca as unidades de toxina. Cada unidade pode ser em torno de R$10. Então, tem uma seringa própria, né, e uma agulha para essa aplicação. E no caso da aplicação nos músculos da expressão, a gente usa muito essa de 6 milímetros, apesar de já ter de 4 milímetros no mercado para o maior conforto do paciente. Porque a gente vai relembrar que os músculos da expressão, e aonde a gente vai agir nesse caso, eles são subcutâneos. Então, não há nenhuma necessidade de uma agulha maior, né, mais comprida, nem mais, é algo delicado.
E a gente vai pensar que a toxina, o sucesso da toxina aplicado com sucesso nas rugas e na paralisia facial periférica dependem exclusivamente de duas bases. E uma é o estudo anatômico, não tem como fugir disso. E é por isso que eu defendo muito a aplicação do fisioterapeuta, né? Não que os outros não tenham estudo anatômico, mas o fisioterapeuta tem um estudo anatômico bastante aprofundado, né? Além de ter a cadeira de farmacologia e demais, nessa questão. Para você fazer o efeito da toxina, que você vai usar por unidades, esse efeito, ele gira em torno de uma moeda de R$1, mais ou menos, ao redor do ponto de aplicação. Então, não é que você vai aplicar, para dizer, um músculo frontal, vai fazer um relaxamento muscular lá de outra região. Não, tem uma dispersão do produto, né? E aí, essa questão do estudo anatômico. Lembrando um pouquinho, então, a questão da miologia da cabeça, nós temos os músculos subcutâneos da cabeça, os músculos da expressão facial, temos os músculos mastigadores, os músculos dos órgãos dos sentidos, olhos e ouvidos, e os viscerais, né, da língua e palato mole. Tem mais uma maneira de fazer essa classificação dos músculos, mas aqui a gente está separando dessa maneira. E os músculos, eles são os músculos subcutâneos, eles têm algumas características diferentes dos músculos, de outros músculos do corpo, por exemplo. Né? Ele tem algumas características diferentes, alguns músculos, né, subcutâneos da expressão. Então, eles estão localizados logo abaixo da pele, ele tem uma camada muscular delgada, eles não possuem uma fáscia muscular individual, né, como ocorre, por exemplo, no bíceps. As fibras desses músculos, elas se entrelaçam com as dos músculos vizinhos, e alguns músculos possuem, então, origem óssea e inserção na pele, tá? É por isso que a gente consegue movimentar, né? Como que você consegue sorrir, fazer boquinho, biquinho, a expressão de elevação das sobrancelhas? É porque esse músculo, ele tem essas inserções diferenciadas. E é por isso também que aparecem as rugas, que elas vão aparecer sempre de maneira perpendicular, geralmente, à fibra muscular. Então, quando eu falo de estudo biomecânico, por exemplo, o que nós, como fisioterapeutas, vamos estudar numa face de um paciente, por exemplo, agora falando de toxina botulínica na face? A gente vai estudar, vai fazer essa avaliação, essa primeira consulta, quais são os músculos elevadores dessa face, quais são os músculos depressores, né? Os que agem em esfíncter. E aí a gente vai começar a brincar com essa biomecânica muscular, né? Bom, eu tenho no meu terço superior da face, eu tenho no meu terço médio e no meu inferior quais músculos? Fazendo quais ações musculares? Quantos estão elevando? Quantos estão deprimindo? Né? Quais são os músculos que trabalham em esfíncter? Né? Para os fechamentos dos orifícios também. E aí a gente vai começar o estudo base. Por exemplo, o frontal, ali como mostra as flechinhas, ele vai fazer a elevação das sobrancelhas. É um músculo fazendo a elevação das sobrancelhas. Enquanto a gente tem o prócero, o corrugador e o orbicular dos olhos, que faz, claro, o fechamento, né, ativo das pálpebras, e esse movimento de fechar os olhos, né, também em esfíncter. Mas tu pensa que se você exagerar na dose, por exemplo, da toxina botulínica em frontal, tu pode ter até um peso sobre as tuas sobrancelhas, né? Quais os outros músculos que vão estar agindo, né? Então, tu vai começando a fazer esse estudo, para você aproximar, fazer aquela cara de bravo, né? Aproximar os supercílios, a expressão de zangado. Quais são os músculos que vão agir? O prócero, que é esse músculo mais medial, né? Um músculo, e os dois corrugadores. O orbicular dos olhos, então, a gente faz esse movimento
em esfíncter, né? Ele é responsável pelos famosos pés de galinha, de maneira mais popular falando, ou raios de sol, né? Que eles vêm até mais... eles são mais extensos, né? O nasal, ali também, as rugas do coelhinho, a gente vai ver a ação dele também na paralisia facial periférica, olha só, do cheiro ruim, né, das rugas do coelhinho. Essa porção faz compressão, tem outra porção que ela faz a dilatação das narinas. O levantador do lábio superior e da asa do nariz, esse roxinho ali. Então, também tem uma ação importante. Tem o pessoal que... Os dentistas usam pontos aí para aquele sorriso gengival, porque ele faz a elevação, como o próprio nome do músculo já diz, né, do lábio superior e da asa do nariz. O orbicular da boca é um músculo importante, que deve ser muito bem cuidado, se vocês observarem quanta musculatura que se insere nesse ângulo do orbicular. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado, por exemplo, como é que você vai relaxar de maneira agressiva, impactante um orbicular da boca, a pessoa vai ficar com vários movimentos comprometidos, né? Sem falar de várias inserções musculares que ocorrem nesse próprio músculo, né? Que é uma característica dessa região. O depressor do ângulo da boca, aquele em amarelo, logo abaixo ali, também é responsável pelo sorriso triste que a gente fala, né? E é um músculo depressor, enquanto que na região mais medial ali, nós temos o mentual, né? Que ele faz, então, esses furinhos no queixo. Então, é um elevador. Então, ali você vai analisando, né? Quais são os músculos elevadores, os depressores. Se eu relaxar um músculo, uma porção do músculo, o que vai acontecer? É um estudo bem biomecânico mesmo. Aqui o exemplo de biomecânica, eu já conversei com vocês, né? Era o que a gente estava falando agora, como que a gente poderia, por exemplo, trabalhar com a toxina botulínica no músculo frontal e não pesar a pálpebra. Então, tem distâncias, né? Tudo são técnicas, né? E a gente tem que sempre fazer todo esse estudo. E que materiais usamos para restituir um frasco de toxina? Então, seringas de insulina, que eu já mostrei para vocês. Essas seringas de 6 milímetros são as mais usadas, né? Enquanto que a de 8 e 12 não tem necessidade, porque como os músculos de expressão eles são estão logo abaixo aqui da camada, eles são mais superficiais, você consegue pegar eles, às vezes, com uma inserção até de 45 graus, né, de injeção. Quando eu falo 45 graus, eu falo em relação à pele, por exemplo, isso aqui é 90 graus, 45 graus, uma agulha pequena e 45 graus, você já está na musculatura, e às vezes nem precisa introduzir os 6 milímetros, justamente por ser músculos mais superficializados. E quais são os tipos de intercorrências, então, que pode ocorrer? A leve ou transitória, o hematoma é uma coisa comum, não é nada chocante, né? É óbvio que tem uma vascularização muito rica na face. Então, qualquer picadinha que você possa dar pode sim atingir, mas é algo que vai ser transitório, leve, não tem nenhuma complicação. A moderada, sim, é uma ptose palpebral, então tem que ter um cuidado. Por que pode ocorrer a ptose? Por exemplo, estou fazendo uma aplicação, ou fizeram uma aplicação, o profissional fez uma aplicação no músculo frontal e se aproximou muito do músculo elevador da pálpebra, tá? E aí teve aquele elo, né? Ela se difundiu e acabou atingindo essa musculatura. Então, vai ocorrer uma ptose, né? Por quê? Porque a toxina atingiu um músculo que não era para ter atingido. Mas isso, meu Deus, o que vai acontecer? Vai passar. Por si só vai passar essa intercorrência. Claro, é desagradável. Quem que vai
fazer um procedimento, digamos, neurofuncional e vai querer ter uma ptose. Mas é uma intercorrência temporária. Então, quando quem vai agir para acelerar o muscular mais rápido é o fisioterapeuta. Com o quê? Com cursos eletroterapêuticos, o laser, que eu já tinha comentado com vocês. Então, com os nossos próprios recursos. E você pode, conforme a técnica de injeção, né, bem realizada, respeitando também as delimitações em termos de distanciamento, você evita facilmente essa ptose. É que no início das aplicações, os profissionais não tinham, às vezes, um cuidado. É como toda técnica que vai sendo desenvolvida, depois os protocolos mais seguros vão sendo realizados. E aí a gente já tem um estudo do ponto que se faz, da distância que fica assegurada, ocorra, por exemplo, esse caso de ptose. Casos graves, gente, relacionados à toxina, são raríssimos de se encontrar na literatura. Então, você dá uma pesquisa no PubMed lá, casos raros, vai estar lá. Muito raro. De repente, uma alergia, alguma coisa nesse sentido, algo sistêmico. É muito raro. Eu diria que a toxina é mais raro, talvez, ocorrer do que uma complicação por uso até de um laser, vamos falar assim. E alguns profissionais têm relatado o uso da ozonioterapia, então, no restabelecimento da junção neuromuscular, mas isso aí ainda não está claro na literatura. O que às vezes ocorre também é que a pessoa, às vezes, quer reverter uma ação da toxina e ela usa tanto aparelho, tanta técnica misturada, que ela nem sabe o que foi o efeito. É um dos grandes mitos que tem da radiofrequência, tá? A radiofrequência não, se você aplicar, ela ela vai agir, dependendo da radiofrequência, de modo mais superficial, mais profundo. Então, né, a radiofrequência, ela ajuda na cicatrização? Não, né? Ela tá agindo mais em termos de derme. Então, né, pelo menos com os artigos, a gente não tem essa ligação do uso da radiofrequência. Sei que é um tema assim bem polêmico, né? Mas falando em termos de artigos, tá revertendo essa ação. Ou, no caso, a ação é irreversível, porque a ligação é irreversível. Seria acelerando esse restabelecimento axonal periférico e essas proteínas de fusão e reabsorção. Né? Talvez aumente um pouco ali o metabolismo, como é o caso do exercício, mas nada como se difundir, meu Deus, vai fazer uma rádio, meu Deus, vai fazer uma toxina. Não, desculpa, um peeling. Muito pelo contrário, os tratamentos de sucesso, eles usam junto vários recursos, né? Ele usa o peeling químico de maneira fantástica. Por quê? Porque na repetilização da pele, quando está fazendo toda aquela nova rede de colágeno, elastina, enfim, né, da matriz extracelular, após o peeling, o que acontece? Você, com o teu músculo relaxado, você não tem aquela tensão sobre essas fibras que estão surgindo, né, nova. E aí a pele fica muito mais lisa. Então, você tem que saber usar ela concomitante, no caso da dermatofuncional, com outros procedimentos. Aí aqui uma revisão sistemática importante que eu trago para vocês. Ela é bem longa, né? Vou falar de maneira mais superficial, e aí quem tiver interesse pode procurar e aprofundar, onde ela conclui que os eventos adversos da toxina botulínica não foram diferentes dos efeitos placebo. Quer dizer, nessa revisão, eles não viram nenhum efeito diferente do placebo em termos de reação da toxina botulínica, né? De efeito adverso ou de intercorrência. Então, teve o que teve com outra injeção, um hematomazinho, né? Algum sangramento, às vezes uma dorzinha da picada, mas nada de diferente. Outro artigo que eu gosto bastante é o laser. Ele inativaria, então, a toxina botulínica? Como é que foi feito aqui esse experimento?
eles fizeram a aplicação da toxina botulínica, então, numa hemiface do paciente. Depois, eles selecionaram 5 tecnologias para aplicar em cima, logo após a toxina botulínica. Quais foram essas tecnologias? Luz intensa pulsada, Vibian Laser, Smooth Beam, Cool Glitch e Thermacool. O que é o Thermacool? É uma radiofrequência muito potente. E eles aplicaram em cima, porque a dúvida deles é, vai desativar a toxina? Né? E aí fizeram o uso da tecnologia em todo o rosto e depois reaplicaram na outra hemiface a toxina. Então, tu teve toxina antes da tecnologia e toxina depois, para ver esse efeito, né? E o que foi verificado com essa pesquisa? Que os lasers não ablativos que foram testados e nem a luz intensa pulsada demonstrou inativar a toxina botulínica, né? Não demonstrou qualquer efeito sobre a eficácia da toxina botulínica quando aplicados a seguir das injeções ou antes, incluindo o tempo de denervação química. O que é o tempo de denervação química? Você aplica a toxina, não fica paralisado imediatamente. Vai acontecendo uma denervação química. Então, esse processo, ela vai demorando, vai relaxando aos poucos, né? Vai passando 3 dias, 5 dias. Geralmente ocorre bastante o ápice ali numa boa parte da população com 15 dias, 20 dias. E assim também ocorre quando vai retornando o processo de contração muscular. Ele não é de uma hora para outra você tá mais lisinha, né, digamos, de repente começa a mexer tudo. Não, você vai retornando com esse tônus muscular. Tá? Então, achei um artigo muito interessante. E aqui, então, o resultado, né, do Thermacool, que é aquela radiofrequência mais potente, né, que chega até 60 graus aí de temperatura, é uma temperatura elevada, né, nas linhas glabelares, né, ela foi aplicada essa tecnologia 5 minutos após a injeção da toxina. Depois eles entraram em contato com o paciente 2 semanas depois. Fulano de tal, como é que foi? Não, paralisou, já tinha feito outras vezes. Aconteceu o mesmo processo, né? Não passou toxina para o outro lado, então não teve essa difusão também. A desnervação química ocorreu igual. E o efeito de durabilidade da toxina, sendo realizado uma vez, a aplicação dessa tecnologia também foi o efeito de durabilidade normal que esse paciente já tinha experimentado em outra situação, sem fazer o uso dessa tecnologia, tá? Aqui, que lindo, os músculos da expressão facial. Então, ali o número 1, músculo frontal, o número 2, né, que também acabou aparecendo ali o músculo temporal, né, que participa também do processo de mastigação. O corrugador do supercílio, número 3, depressor do supercílio, orbicular dos olhos, número 7, músculo nasal, número 8, o levantador do lábio superior e da asa do nariz, que é um músculo que a gente usa também para relaxar a paralisia facial periférica. O 9, o levantador do lábio superior. Os zigomáticos, né, maior e menor, ali, o 10 e 11, que são músculos que a gente usa para sorrir, para fazer esse sorriso aberto, né? Também é um músculo usado para relaxamento da musculatura na paralisia facial periférica, para o reequilíbrio desse sorriso. Depois eu vou mostrar para vocês. O orbicular da boca, o risório, que é aquele sorriso Mona Lisa, né, que ele faz esse movimento com a boca, né, de um sorriso mais fechado, enquanto o zigomático ele abre o sorriso. O platisma, que é um músculo que tem sido usado as injeções da toxina, no caso do rejuvenescimento ou para impedir o envelhecimento. Por quê? Porque puxa a expressão para baixo. Ele se contraindo, ele ajuda a fazer até essas ruguinhas aqui, as linhas de marionete, que a gente chama, né, que são essas rugas, né, em sequência. Ele ajuda quando ele relaxa, você relaxa, por exemplo,
o depressor do ângulo da boca, junto com o platismo, ele tem esse efeito, mas será que vale a pena? Quantas injeções, quantos pontos, né? Eu digo assim para vocês, o ouro da toxina botulínica, e muito seguro, ele é usado em terço superior dentro da área da estética, tá? Terço superior. Então, são aplicações seguras de grande efeito. Claro que a gente tem mais pontos dentro da estética avançada, mas, de maneira geral, o procedimento ouro é na região de terço superior, né? E ali a gente tem a continuidade, então, dos músculos. Então, novamente, muita anatomia muscular. Trial version. Ali a manifestação das rugas, então, por exemplo, essas rugas frontais que a gente começa a ter com o envelhecimento, as rugas glabelares, elas sempre são resultado de uma contração muscular, né? São um resultado, claro, além da perda da jovialidade da pele, do colágeno, da elastina, isso que a gente já está acostumado, nós da dermatofuncional. Mas ela vem proveniente de uma ação muscular. Então, não é que você vai procurar ruga para relaxar, você vai procurar um músculo que faz a contração muscular e tem essa manifestação da ruga, que é a quebra do colágeno. E aí você vai atuar com a toxina. Então, ali, número 1, as rugas frontais, as rugas da glabela, né? Número 3, ali, os pés de galinha, que a gente chama, as bunny lines, ou rugas do pelinho, número 4, o sulco nasogeniano, ali, o 5, né? Que aí ele vem, às vezes, não é de uma hipertonia, né? Esse sulco aqui que a gente tem, e sim, às vezes, do enfraquecimento da musculatura. Então, olha aí o código de barras que chamam, os fumantes têm bastante essas linhas, o 8 ali, as rugas do mento também, né? E as linhas de marionete, então. E aí, o nosso sistema muscular fazendo parte desse processo de envelhecimento. E vamos mais longe, o processo de envelhecimento, ele atinge, aqui claro, é uma aula mais superficial, mas todo o sistema esquelético. Por que a gente vai envelhecendo? A gente vai aumentando aqui os orifícios, né? Enfim, a estrutura em mais pontos, vamos dizer assim, e vai dando esse aspecto de envelhecimento. Então, a gente vai perdendo projeção de mento, a gente vai perdendo alguns pontos da nossa mandíbula ali, tem mais reabsorção óssea do que outros pontos, né? E aí também dá o aspecto do envelhecimento. E aí a gente já faz um link aqui com o uso da vitamina D, por que não? Então, a gente tem que ter sempre um olhar mais global, né? O rosto, a gente tem camadas concêntricas que se sobrepõem, todas elas estão sofrendo um nível de envelhecimento, né? Sofrendo com o passar do tempo, uma perda, ora uma hipertonia de músculos que são muito solicitados, enquanto outros estão mais fracos. Então, é todo um estudo. Ali, novamente, então, a questão da musculatura e a manifestação das rugas. A paralisia facial periférica, então, como que você vai agir na paralisia facial periférica? A paralisia facial periférica, o que ela é? Ela é uma lesão do nervo facial, tá? E periférico, como o próprio nome já diz, mas tu vai agir na paralisia facial periférica onde ocorreu essa lesão? Não. Ali a gente precisa de estímulo, porque é uma musculatura que está hipotônica, ela está com uma diminuição de resposta, de movimento, né? Aquilo que já é bem conhecido por nós. Só que, em contrapartida, no estudo biomecânico da musculação, o que ocorre? Esse outro lado contralateral, que não foi atingido por essa lesão motora periférica, ele está mega carregado. Ele está fazendo todos os movimentos dele e mais, porque não tem o outro lado contralateral ajudando. Então, você vê a comissura labial sendo deslocada violentamente, né, para o lado, entre aspas, sadio, seria que não houve a lesão, e vê toda uma hiperreação desse lado que não foi acometido pelo nervo, pela lesão do nervo. E aí é nesse lado que vai ser usado os pontos de relaxamento muscular,
porque ele tem até uma resposta exagerada. Só vai mal e mal levantar a sobrancelha ou fazer uma expressão e aquele lado que não está acometido pela paralisia tem uma resposta muito intensa, fazendo a comparação contralateral com o lado que foi atingido. Vocês entendem isso? Essas fotos foram liberadas, né, e autorizadas para ser demonstradas pela paciente. Então, a paralisia facial mais crônica, vocês veem ali, a pessoa vai fazer um movimento simples e acontece esse desequilíbrio acentuado biomecânico. Então, o frontal, que a gente tem 2 feixes do frontal, um deles, né, que está sendo inervado pelo outro nervo facial, com essa resposta. Então, é algo que deixa o paciente, com certeza, mais triste e pode acometer homens, mulheres jovens. E a gente tem uma responsabilidade com esses pacientes, né? O movimento do biquinho, então, risórios, zigomáticos, né? Agindo de um lado e outro lado com uma flacidez acentuada. O movimento do sorriso ali, né? Também prejudicado pelo excesso de movimentação de um lado e sem face, com a musculatura contraindo e agindo de maneira dentro de um tônus normal. O que ocorre? Todo esse desequilíbrio, né? E aí você pode agir fazendo o quê? Relaxando, por exemplo, ali o número 14, o risório, algum ponto do risório, né? Deixa um dedo para não pegar o orbicular da boca, um ponto do risório, ocorre um relaxamento dessa contração muscular e a boca volta reposicionando de maneira mais harmônica. E aí você está inserindo um paciente na sociedade de maneira diferente, porque como ele se vê, você está agindo o que esteticamente no paciente, só neurofuncionalmente ou socialmente e emocionalmente, trazendo vida para esse paciente. Reflitam, pensem, né? A gente sempre tem que exercer empatia. Você tem uma paralisia que vem em decorrência de alguma situação, como que você se sentiria fazendo desde do teu trabalho, indo trabalhar, das suas amizades, dos seus relacionamentos. E aí uma aplicação relativamente simples, sim, tá? Porque muitos que falam não conhecem a técnica, né? Risco de infecção, risco disso, risco daquilo, risco não sei o que. Vai procurar na literatura, absurdamente baixo, falando de agora de artigo científico, o que pode vir isso são erros e você devolve essa vida para o paciente. Né? E aí, tem a ver com a ação da fisioterapia, da dermatofuncional, da neurofuncional, esse reequilíbrio biomecânico muscular, e que profissional que está ali com o paciente trabalhando, né? Essa função. Fica a reflexão. Vamos jogar esse paciente para onde? Então, ali, uma vista mais frontal do sorriso, e a gente vê na imagem contralateral o zigomático, né, saindo do osso zigomático, se inserindo, então, no canto lábio da boca, essa ação muscular. E como que o lado também que ocorreu a paralisia, ele fica mais fácil, porque depois que tu começa a trabalhar esse reiki, até essa parte mais flácida ali, ela fica mais harmônica, né, para o paciente. O cheiro ruim e as rugas do coelhinho, bem, que tem todo esse complexo do levantador ali da asa do nariz e do lábio, tá? Que só está sendo mais recrutado daquele lado que não foi atingido pela paralisia, e o músculo nasal ali, que eu coloquei um ponto, né? Então, são pontos que você faz, vindo de um estudo biomecânico e, claro, de uma dosagem, e você consegue ir retornando. Aqui a aplicação da toxina botulínica, então, em estudo de alguns pontos. Que pontos que eu faria?
né? Aí você tem os estudos, os protocolos, né? E aí você nunca vai agir do lado que já tem uma diminuição do movimento e da contração muscular, mas sim do lado contralateral. Então, ali, pontos seguros do frontal, do corrugador dos supercílios, do próximo, apesar de ser um músculo medial, do levantador do lábio superior, ali o zigomático, pegando mais, não na origem dele, né, mas mais no ventre muscular mesmo, né, afastando do orbicular, porque o orbicular a gente tem que ter cuidado. Até pelos aqueles slides que a gente já viu, é muita inserção muscular, então ele é um músculo que quando você faz um relaxamento muscular nele, você faz em forma de pápula, é muito suave. E aí teria outros pontos que daria para fazer no mentual ali, daqui a pouco no depressor do ângulo da boca, que é diferente do lábio, e você vai tendo o efeito que você deseja biomecanicamente nesse paciente, né? Aqui, então, ó, olha só. Trial version. Ela tem ali ali dá para ver que ela está movimentando a sobrancelha, tem um leve arqueamento, mas muito diferente daquela movimentação e daquela manifestação, então, muscular do que ela tinha antes, né? E aí, depois, aqui um exemplo de aplicação do frontal, é uma aplicação, como o músculo está muito próximo ali da superfície, não precisa entrar em 90 graus, é um músculo mais superficial. E aí fica a pergunta, existe diferença em relação às técnicas de aplicação da toxina botulínica? Existe. Existe sim, até a maneira de você fazer uma injeção. Você faz uma injeção a ponta para baixo, né, virada, agulha, seringa, nesse sentido ou no sentido para cima? Como é que esse líquido vai entrar na musculatura? Vai fazer diferença? Vai fazer diferença. Isso aí já tem estudo, né? Por que que você aplicando, às vezes, com esse ângulo caudal aqui para baixo, ele pode ter mais facilidade em difundir até para o levantador da pálpebra, enquanto aplicando de uma maneira diferente é mais difícil ainda. Então, técnica de aplicação também é importante. Trial version. Olha só, né? A manifestação aí, o resultado 15 dias após uma aplicação em terço superior, né? Como é que será? Essa paciente se sente fazendo um movimento que ela costumava fazer tranquilamente e não tendo esse desequilíbrio entre as hemifaces, né? É fantástico. Olha aí, em terço inferior, questão de aplicação de risório zigomático, né? É outra paciente. Ela se sente mais incluída, ela se sente mais com as palavras das pessoas se sentem mais até anormais, elas usam essas palavras felizes, né? Inseridas novamente. Então, ali você fez o relaxamento do zigomático maior e do risório, e aquela boca que antes, com mistura labial, que estava se lateralizando violentamente para uma das hemifaces, já não faz mais aquele movimento. E ali teve aplicação também no lábio, nos depressores do lábio, tá? Do ângulo e do lábio. Você vai reequilibrando a face do teu paciente. Aqui alguns músculos, então, frequentemente aplicados, elevador do lábio superior, da asa do nariz, levantador do ângulo da boca, tá? Zigomático maior, risório, mentoniano. Eu, ainda na minha análise, tem mais efeito fazendo no elevador do lábio superior e da asa do nariz, que é aquele músculo que passa nessa região, né, de asa de nariz, e se insere lá no lábio superior, no zigomático, no risório, nem precisa pegar o levantador do ângulo. Aqui uma outra paciente jovem, mas você já vê que mostrando ali o sorriso mais aberto, né, parte da gengiva, então já sendo reequilibrada, metade também hemifácie, você vê desde o músculo frontal lá, levantador do lábio superior e da asa do nariz, e o risório trabalhando mais, em contrapartida com com o estudo da outra hemifácie. Então, aqui você reequilibrando de novo,
né? Essa musculatura, o sorriso já mais fechado, e naquela, tem uma clique ali muscular, depois foi atuado também ali no mental, no queixo, né? Trial version. E aqui uma aplicação estética, então, né, era um vídeo, e aí eu dei um print, tá? Que a paciente não tem paralisia facial periférica, mas foi uma aplicação estética. Então, nossa, fantástico, né? Fantástico. Agora, claro que tem todo um estudo, é só a aplicação da toxina? Não, quem faz uma pós, se especializa em dermatofuncional, sabe que você pode tratar a pele do paciente junto, tu pode tratar a questão ortomolecular junto, tem passos, né? E aí você vai atuar de maneira mais abrangente, não é lá injetar uma toxina. Nesse caso, é só o resultado da toxina mesmo. Mas quem tem essa pós, essa especialização, né, tanto na estética funcional, na neurofuncional, quanto na dermatofuncional, vai unindo, então, esses procedimentos. E aí a gente vai falar que a toxina também está aprovada, não é o tema hoje, mas para espasticidade, muito, com bastante sucesso em membros superiores, onde tem um cálculo, né, inclusive em crianças, você tem um cálculo aí da toxina, por peso, aí é diferente um pouquinho, né, por peso, peso, e aí tu faz uma divisão entre os membros superiores. Mas aí vocês pensem comigo, é claro que o que vai mais toxina, né? Porque a gente está falando de um efeito em músculos pequenos e mais sensíveis, né? Do que em músculos do corpo maiores, mais robustos, né? Que vai precisar, obviamente, de uma dose maior. E aí uma curiosidade, por exemplo, um frasco de 50 unidades, ele está em torno aí de 650, 700 reais, eu disse em torno disso, e você faz um paciente, né? Faz uma face de um paciente, mas esse cálculo modifica. Porém, com um músculo que está numa posição de uma contração muito exagerada, você fazendo o relaxamento muscular desse músculo, você consegue entrar com outras técnicas, né? Não que a toxina vá resolver tudo, mas você consegue liberar essa musculatura para você conseguir trabalhar com outras técnicas concomitantes e realizar o seu tratamento, falando da espasticidade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que acordar para a vida, tem que pensar no paciente, porque é muita demagogia, né? É óbvio que os procedimentos estéticos, eles são muito... eles têm um bom retorno financeiro, eles têm um resultado rápido, porque às vezes uma recuperação dérmica demora, e aí quando você já age na contração muscular, você consegue até que o teu tratamento apareça, é uma união de diversas coisas e tem um retorno financeiro, sim, mais alto. Mas não é o ponto. O ponto é a questão até onde a gente pode ir. Aí vem vindo estudos na dor, né? A espasticidade, tem muito para ser ainda esclarecido, né? A toxina agiria em outros neurotransmissores, né? Como é que ficaria? Então, a ideia hoje foi ter essa conversa com vocês sobre a paralisia facial periférica e a dermatofuncional, né? E um pouquinho da ação neurofisiológica da toxina, que é a toxina do século, aí, é uma grande descoberta. E eu agradeço, então, a paciência. Quem ficou hoje nessa live é porque queria muito, né? Porque não foi fácil a gente conseguir transmitir. E acho que a gente vai fortalecendo, e é um campo aí para ser explorado, desmistificado, e em breve regulamentado de forma total e ampla, né? Porque quando a gente conhece, eu acho que só quem não conhece a técnica que faz, tem às vezes algum receio, não imagina, tem muito
É receio mesmo, até eu vejo assim, até umas conversas fazem, às vezes o fisioterapeuta até num respiratório faz técnica muito mais invasiva, né? E tá ali cheio de dedos para pegar uma agulha de insulina e fazer uma aplicação. Claro que seguindo as técnicas de biossegurança, tudo corretamente. Mas é isso aí, né? Esse é o meu recado que eu queria deixar para vocês e espero ter contribuído um pouquinho com o conhecimento e agregado, né, com um pouco com a experiência que eu tenho, agregado na visão de vocês também. Sena, tá me escutando ainda? Trial version. Eu achei que tivesse ficado sozinha aqui na... Trial version. Eu terminei. Eu encerro então com essa fotografia aqui de uma paciente. Eu não estou vendo comentários. Trial version. Não. Quando eu vi ela, ela ficou bastante contente, eu também, porque foi um resultado, que é um caso, ela tinha uma musculatura realmente muito hipercinética, né? E aí deu um resultado assim. A Carla tá chamando aqui aqui num grupo, e ela falou que ela trabalha com ozônio. Ah, tá, mas ela está perguntando de outras coisas aqui do curso, enfim, pensei que ela ia relatar alguma coisa em relação ao ozônio. Mas é isso, de maneira geral, eu fico à disposição, não só aqui, mas no meu pessoal, né, tem o meu Instagram, né, agradeço a atenção de todos. Tem muita coisa, gente, toxina. Isso aqui é uma palhinha, né? A gente vem carinhosamente trocar essas informações com os colegas. E eu me despeço de todos, deixo uma boa noite para todos. Né? Vai ficar gravado para quem não conseguiu acessar também, né? E depois a gente pode explorar mais essas informações, inclusive cortar a parte que a gente não estava conseguindo transmitir, para ficar mais dinâmico para o pessoal, né, Sena? Esse aqui é um boneco, é um simulador, só para mostrar para vocês, tá? Porque eu sempre acho interessante para quem está se capacitando, não que não vá fazer o atendimento em hora apropriada, mas sempre testar, né? Porque tem gente que tem dúvida, né? Qual é que é a pressão ali que você está empurrando, né? Como que responde. Então, você faz essas simulações de forma segura antes do teu atendimento prático. É algo interessante. Trial version. Tem alguém falando alguma coisa? Isso, né? Eu não vejo nada. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Também me despeço. A gente vai com certeza fazer mais aulas, repetir. Agora em seguida vem a aula do Dr. Danilo, né, com a viscosuplementação no joelho. Temos o Dr. Sena que vai vir, a doutora Camila também. E para nós tudo tem sido uma luta, na verdade, né? Então não seria diferente essa transmissão dessa aula, né? Mas vai ficar gravada e tenho certeza que vai beneficiar e ajudar também colegas, né? Que não tiveram, não têm mais intimidade com o procedimento.
Eu também me despeço, deixo uma boa noite. Bom estar contigo aqui de novo, doutor Ricardo, que é um profissional que eu admiro muito. E feliz, né, que tenha conseguido, apesar de toda a dificuldade, transmitir, então, a live. Certo? Forte abraço. Até a próxima. Trial version.